TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Alô, Amazone, bom dia para você. Espaço é seu para a gente fazer os primeiros pontos e destaques para mais um dia de negociações. Começamos pelos Estados Unidos, pós-CPI. Fala, Léo, muito bom dia. Bom dia para todos vocês aí da rádio, para quem está assistindo a gente no YouTube. Vamos lá, hoje é um dia de ressaca, depois de uma grande volatilidade de ontem. Continuamos, pessoal, com a dinâmica de que os Estados Unidos, os índices acionários norte-americanos tendem a cair muito mais do que nós, emergentes, até pegando um gancho com o papo do Brexit, que vocês estavam comentando aí antes de eu entrar. A gente deve viver uma dinâmica de um mundo um pouquinho mais desglobalizado, que favorece os emergentes, favorecem a manutenção de preços elevados, de certa maneira, das commodities. Não tão elevados como 2021, 2020, né, pós-injeção maciça do fiscal do mundo inteiro, mas ainda assim elevados. Então aquele cenário 2011, 2012 me parece cada vez mais consolidado em 2022, 2023. Bom, Léo, eu compartilho com vocês, com todos aqui, o DXY. Então, infelizmente, ontem, se o Gui estivesse aqui analisando o DXY, ele ia falar do barrão que o DXY fez ontem. Então, incrível como esse ano é um pouco chato, porque a gente vai depender, tá data dependente aí. Então, CPI, PMI e Payroll, fiquem sempre atentos, pessoal, eles protagonizam tá, esses movimentos muito agudos. Eu, Bruno Mazzoni, não tenho nova máxima para o DXY, então foi o dado que fez esse momento do mercado cair um pouco na real, não peitar tanto que o Fed vem comentando há tanto tempo, que a inflação não se pode dar mole, né? E o DXY acordando hoje acima do 108 dificulta. Quem? Principalmente os mercados americanos, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele só impede que a gente continue uma alta mais forte. Ainda acredito que esse mês aqui, principalmente agora que a gente entra em um cenário de silêncio do Fed, por causa da próxima reunião, a gente ainda continua com o gap pró-emergentes. Ontem o dado veio, amassou os mercados, tende a continuar amassando lá na gringa. Tá? Agora, para os emergentes, eu acho não, né? É o meu cenário que ainda há recuperação. Tá, a ser trilhada. Então, tanto o minério de ferro, que apanhou ontem, deve estar apanhando hoje, petróleo, mesma coisa, eles devem recuperar. Já a parte gringa é um pouco mais difícil, porque lá, cada vez que sai um dado, tá, o mercado acaba acreditando mais ou dando maior razão ali para o Fed. Então, hoje é um dia, essa semana é um dia mais pró-Fed nos Estados Unidos, e aqui para os emergentes, a gente tende a crer, se a inflação está forte norte-americana, atividade ainda robusta, isso favorece a inflação das commodities. Então é meio que no plano de fundo positivo aí, o DXY nas alturas, mais Ibovespa, menos small caps aqui com esse movimento, tá? Então DXY, infelizmente, acima do 108, pessoal, estressante, principalmente para você que está na gringa aí, posicionado em stocks, tá? A curva de juros americana, a gente estuda e muito a nossa curva de juros aqui, e a americana nesse exato momento, pessoal, está na máxima do ano, tá? Na máxima do ano. Então, se você correlacionar curva de juros com máxima e mínima de índices, né, S&P, Ibovespa, etc., o S&P e principalmente o Nasdaq, né, tá pedindo um fundo duplo, já que a curva de juros deles estão num topo duplo, tá? Então, quando a gente olha para o gráfico do S&P, a gente ainda vê uma certa distância, uma boa distância ainda, tá? Da mínima do ano para o momento atual. Então, mínima do ano aqui embaixo na canhota, tá? E nesse exato momento, depois de um baita de um barrão de queda ontem, nós estamos um pouco acima, bem acima, na verdade, da mínima do ano. Então, a assimetria lá é mais para baixo, Léo, na minha opinião, do que para cima, nesse momento. Importante frisar, estamos no período de silêncio do Fed. Então, muito provavelmente, pós um dado tão acachapante como esse, pode-se ter narrativas pró-mercado, pró-risco, e o Fed não vai ter muito o que fazer para jogar um banho de água fria, mas dia 21 é a reunião do Fed, pessoal. E já tem pessoas apostando em 100 pontos, né, de alta para a Selic ali deles. Então, assim, não é um momento muito interessante para a gringa. A manutenção de inflação, do trade de inflação, é bom no curto prazo para a emergência. Então a gente apanhou como eles, menos, né? Não caímos 5%, não caímos 4%, caímos bem, mas não tanto. Isso mostra que a gente pode ter um trade pró-emergentes ainda nesse mês
de setembro. O problema tá lá na gringa, Léo. Por isso, foco internacional acima de tudo. O Diogo Marques está aqui com a gente, o Andrei, a Patrícia Henschel, o João Vitor, o Marcelo Leandro de Rovedo e Melo, TC Rádio, top demais. Bom dia, Léo, bom dia a todos, excelente dia de vitórias. Boa, Marcelão. O Paulo Kist, o Marcos Fengler, o Cadmiel, o Regivaldo da Silva, bom dia, pessoal, excelente dia a todos. A Milena Romano, o Leandro Miranda, toda essa galera que tá querendo saber, Brunão, de commodities também. Para onde vai? Petróleo e minério de ferro. Vamos lá, Léo. Deixa eu colocar para vocês aqui o petróleo. Então vejam o gráfico, acabei de mostrar para vocês, né, um baita de uma barra de queda, né? E o petróleo ontem, na verdade, ficou em dúvida, certo? Hoje cai, mas dentro da dúvida de ontem. Então as commodities apanharam bem menos, talvez nem apanharam tanto, ou nem apanharam se a gente colocar a mínima e máxima em relação a ontem. Então isso daqui é um sinal para mim, pessoal. Um sinal de que, opa, a inflação vai ser mais persistente. Se a inflação vai ser mais persistente, há demanda. Se há demanda, vamos inflacionar ou vamos manter uma inflação interessante para as commodities. Tá? Então o petróleo tem tudo aqui para estabilizar nos nossos pontos aí de 85 a 91 e a assimetria do petróleo é para cima. Da Nasdaq, do S&P é para baixo. Tá? Do petróleo, das commodities é para cima. Certo? Então essa fortalece aqui, por mais que hoje ou essa semana, após um dado tão forte, mexa com o mercado e não deixe o mercado de commodities ter tendência, tá? É natural, vamos dizer assim, que essa tendência venha no curto e médio prazo. Eu ainda acho que vai ser esse mês, tá? Se eu não acertar essa semana, tá? Muito provavelmente esse mês. Esse é o meu viés, pessoal. Sempre trago um viés. Eu acredito que todas as commodities vão passar de tendência de baixa aqui para sobrecompra. Então essa é a tese que eu tenho. Tá? O petróleo hoje descansa depois de um dado, vamos ver a digestão desse dado, mas a tendência para mim, a assimetria, melhor dizendo, é para cima e não para baixo. Tá? Minério de ferro, mesma coisa, tá? Ele é um pouco mais sensível que o petróleo, então ele sim, hoje, ontem, não teve variação negativa, muito pelo contrário, ontem foi positiva a variação do minério. Talvez aí um pouco de negociação pós-feriado chinês tenha dado algum tipo de assimetria ali, tá? Hoje não. Hoje ele toma uma pancada, eu vejo e continuo. Minério de ferro dentro da área amarela, tá? Das setinhas amarelas aqui é o meu cenário base. Não temos novas mínimas aí para as mineradoras, tá? Principalmente Vale e Semin. Tá? Agora, ele vindo para o vermelho aqui abaixo dos 94, dá uma azedada. Não é o meu cenário base, continuo acreditando que a simetria para as commodities é para cima, para o mercado americano é para baixo, nesse mês específico, tá? De setembro, que pode mudar um pouco essa dinâmica, é porque nós entramos num período de silêncio aí do Fed e caso tenha alguma narrativa forte aí para mercado de risco, que eu acho difícil na gringa, tá? O Fed não vai poder dar entrevista aí para segurar o mercado. Petróleo calibrado. Minério de ferro vai ser ainda um ponto forte de eixo e olhar da nossa cobertura mais uma vez. Quando eu contrasto com a performance da Bolsa ontem, a gente vê que Vale, por exemplo, caiu 2,7%, você teve os de Minas caindo 4%, CSN tombou quase 5%, Gerdau 3,78%, agora Petrobras, Petri 4, por exemplo, quase 3% de recuo. Foi um dia terrível para os papéis em geral, mas em especial aqueles expostos para as commodities. 8h58, vamos lá, Brunão, então no pique, que tá chegando a hora do mercado de futuros, Dolfut e Indifut também no seu radar. Vamos lá, Léo, só antes de passar para o dólar índice, uma foto do nosso juros. Então esse gráfico é o nosso juros, pessoal, olha a diferença da nossa curva de juros em queda estabilizando, então estabilizando dentro dos parâmetros que a gente aqui no Expresso colocou para vocês, mas é um gráfico totalmente diferente. Então a assimetria dos Estados Unidos, por incrível que pareça, né? Nos últimos 10 anos, acho que é a primeira vez que isso acontece, lá é para baixo e aqui não, tá? Devido aí a nosso ciclo estar um pouquinho mais à frente aí da curva de juros, de aperto monetário e também para nossa economia ser indexada a commodities, tá? Bom, vamos lá. Começar com o índice futuro. Esse é o gráfico diário do índice futuro, a movimentação que a gente, mesmo com a queda de ontem, não perdeu os 50% do IFR. Então, enquanto a gente não perder aqui, eu continuo acreditando que os 111,250, essas mínimas que já foram feitas nesse mês aqui, devem ser conquistadas. Então eu mantenho, rompeu para baixo, não é para abrir venda,
e também rompeu para cima aqui no 116,975, não é para comprar. Vamos ficar estáveis, estabilizados, porque teremos solavancos das commodities por um momento, mas depois a gente vai ter o aumento de juros americano lá para o dia 21, que deve sacudir um pouquinho, deve sugar um pouquinho de liquidez de emergentes. Então não é ainda período de tendência para o Ibovespa. Acho que a conclusão é essa, pessoal. Então, olhando para o gráfico, por mais que a venda de ontem, gráfico intradiário, tenha sido forte, se hoje, porventura, nós acordamos no mini índice acima dos 111,305, 111,250, 111,120, são baita suportes, tá? Baita suportes para a semana, para já não fazer nova mínima, certo? Silêncio no Fed lá ajuda também a gente a segurar essas mínimas, principalmente os emergentes. Os Estados Unidos continua ainda com um viés mais forte de queda para a semana inteira, tá? Então, os primeiros suportes são esses aqui, depois 110,270, 109,635. E aí sim, caso a gente rompa, quando eu falo assim que romper para baixo não necessariamente é um movimento bom para se abrir vendas, temos um monte de pedágios aqui e o VWAP comprador em 108,650. Então, vários 108 aqui como suporte. Não acredito, mas caso a gente abra, né, aqui próximo do 113.100, 113.225, é a primeira resistência, e depois a gente vai para o 114.200, 114.585, 114.405. Léo, então acredito que a gente vai manter a máxima de ontem, tá? E a mínima da semana passada. Vamos ficar ali lateralizado, tá? O dólar que já abriu, eu vou pular aqui o gráfico diário, vou direto para o intradiário. Vamos lá. O dólar é insuportável, então tomem cuidado. Até os 5,177 é suporte, tá? Para cima. Pessoal, qual que é o alvo máximo ali? Os 5,318, 5,325,5. Nesse estresse. Não acho que o DXY vai fazer nova máxima. Vai passar dos 110 mil. Então o dólar nosso não tem nem por que passar a máxima da semana passada, tá? Então eu vou deixar aqui para vocês as máximas da semana passada. 5,249,5, 5,267,5, 5,276. Tá? Não acho que a gente passa ali. Se passar, não é oportunidade de abrir compras, igualzinho o índice. Então 5,318, 5,325,5 já pode ser uma pancada enorme, tá? E uma variação bem forte. Respeitem os 5,110 de hoje até o final do ano. Bruno Mazzoni, no pique, quase numa manchete. Você acha que o PPI pode mexer bastante com o mercado hoje? Mais gringo, Léo. Eu acho que o CPI mexeu muito ontem, bastante. Tá? Eu acho que mais o S&P e o Nasdaq. Tá? Eu acho que o CPI, o PMI e o payroll vão mexer em conjunto muito, tá? Emergentes e norte-americanos. Agora, os secundários não deixa de ser bem importante para a economia americana, o preço do produtor. Tá certo. Então, acho que não com o nosso, porque a gente se mexeu muito ontem, Léo. Claro. 9h30. Dólar vai rolar. Nós vamos saber da fotografia, vai ter cobertura especial. Eu te agradeço, Brunão. Até mais tarde. Você volta na faixa das 10 aqui no Mercado à Vista. Valeu, Léo. Até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.